As pessoas gostam de ver e serem vistas. E a realidade do ponto de vista da coluna social no mundo da internet se multiplicou, como a sua própria relação com a comunicação dentro das redes sociais. A gente já falou aqui no Câmara Livre que o Facebook, por exemplo, é muito jovem, tem no máximo 12 anos. E essa transformação está fazendo com que as pessoas mudem o jeito de lidar com a sua própria imagem ou não cuidem dela do ponto de vista do dia a dia. Vinícius Mendes Fernandes, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente no Câmara Livre. Obrigado a você pelo espaço, pela oportunidade. Você nasceu em Bauru, nos contou que estudou no colégio Seta, fez publicidade e propaganda e começou como todo jovem, ainda muito jovem, mas já maduro na sua área. A gente chega lá a peregrinar em busca de oportunidades e aprendizados por uma série de fatores. Essas trajetórias todas de aprendizado, a gente vai recortar algumas delas. Mas antes disso, tem uma questão para você nos contar. Eventualmente, todos temos, por alguma razão, o que a gente chama de memória afetiva de infância aqui no Câmara Livre, que hoje talvez, possa nos explicar o seguinte: puxa, agora eu entendo por que eu estou nessa. Sim. Porque lá na infância, na primeira ou na segunda infância, na pré-adolescência, eu fazia isso, ou tem um fato, ou algo, uma pessoa, ou alguma coisa, no sentido de coisificação mesmo, que me fez a diferença. Então, para começar, qual é a sua memória afetiva de infância? Eu indo lá na Unesp, meu pai professor da Unesp, aposentou há 2 anos aí mais ou menos, mas eu indo lá na Unesp e aprendendo o que é a internet, lá por 95, 96. Provavelmente a internet não tinha chegado ao público ainda, e chegou antes lá por ser uma universidade e tudo mais, né? Chegou antes lá. E eu ia lá acessava o UOL tinha começado há pouco tempo, acessava sites que praticamente era texto, né? Uma foto, um texto ali, e entendi com 10 anos de idade o que era a internet. Então, desde pequeno ali eu já estava em contato com a internet. Hoje fica mais fácil de você responder a dificuldade da escolha lá com 17 anos. Puxa, vou fazer publicidade. Como todo jovem, ou a maioria foi submetido a escolher uma faculdade depois de completar o ciclo médio, e a família falando eventualmente aqui do lado: olha, como é difícil, precisa se formar. Essa época é difícil, porque com 18 você tem que decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida, né? Você não pode mudar, né? É mais ou menos isso que eles falam, né? E agora fica mais fácil, né? Tudo agora fica mais fácil quando você liga os pontos, como diz o Steve Jobs, ligar os pontos quando acontece. A internet, durante a adolescência, 2002 a 2012, eu tive um blog. Então, o blog estava não era nada. 2012, né? 2002 eu comecei um blog, né? Sim. E para escrever coisas, o que hoje nem mais no Facebook o pessoal faz, que é falar sobre a vida e mostrar foto de churrasco de amigos, e vai na balada e tira foto só dos amigos e fala que viajou e mostra umas fotos da viagem. E ninguém fazia nessa exposição, assim. Então, naquela época, as pessoas meio que acompanhavam meio que um pouco da minha vida, dos amigos, e teve uma proporção legal ali durante 10 anos. Então, foi meio que um ensaio sobre o que viria mais para frente. Como eu cresci no meio da era analógica, passando pelo circuito digital, sobretudo no meio impresso, do papel palpável na mão ainda, eu vi profissionalmente, embora não seja o meu setor específico, na área de comunicação, as pessoas ávidas por saírem na página 6. Sim. Porque elas queriam que os seus eventos ou as suas comemorações, né, de toda a natureza, fossem destacados lá. Isso, com o mundo da internet, para falar de obviedade necessária, se multiplicou de uma forma gigantesca. Sim, a ponto de quase não precisar de meios, né, de comunicação para estar lá. Se você publicar sua própria foto, mostrar ali que você está, às vezes ganha uma curtida tão grande quanto essas colunas sociais, né? Aí você, identificou um modelo de fazer neste meio que estou submetendo a minha leitura simplista aqui para você poder comentar do seu lado e nos trocar experiência aqui. De que todos querem fazer e podem fazer fotos, mas eu tenho um núcleo de convergência numa plataforma ou em mais de uma delas, onde eu trato com esse público um modelo de trabalhar, né, de fazer, no seguinte sentido: olha, todas as pessoas que gostam e que são consolidadas aqui, vêm neste
meu Isso. endereço para ver o que você quer difundir, disseminar. É mais ou menos esta relação? Isso, é mais ou menos isso. Você consegue publicar lá no seu pessoal, tal, tem uma certa fama, às vezes sozinho, né? 30 curte, aí fica frustrado, como os outros. Daí, mas se tem um lugar que é apropriado para isso, que tem uma marca, que dá relevância, que dá status, né? Então daí o pessoal começa a procurar mais para aparecer e aparecer lá no Social Bauru. E foi assim que o Social Bauru começou, com uma coluna social. Do jeito que já era feito antes, já em jornais impressos, em revista, mas no meu caso, completamente online. Então, por isso que tem esse aprendizado necessário aqui. Você passou pelo jornal Bom Dia, fez arte na 94 FM, misturou com arte, trabalhar com aprendizado de promoção, é formado em publicidade e propaganda, depois foi para o Portal da TV Tem, nos contou que teve uma experiência em São Paulo como editor de um videoblog, num período em que vídeos blog não eram tão disseminados assim, até que esse em específico na área mais de humor se tornou famoso, foi para a revista Z, fez fotos, fez coluna, fez um blog adolescente, aliás, Vinícius Paraíba, só para entender o Paraíba, para você explicar no meio. Paraíba é apelido, não tem motivo, mas é adolescente, aquela coisa da adolescente. Chegar aqui. Quem que te deu o apelido? Foi um amigo meu, Rafael Bosshard, quinta série, 1997. É coisa super antiga. Usei porque é uma forma de que Vinícius, né? Consegue criar um e-mail, Vinícius Paraíba é fácil de criar, @Vinícius Paraíba é mais fácil de conseguir do que até Mendes Fernandes. Minha mãe odeia, ela fala assim, eu te dei um nome tão bonito e você vai colocar um apelido desse. Daí depois, com o Social Bauru, já foi Vinícius Fernandes, coloquei para parecer um pouco mais sério. Já que você citou o nome da dona Marli, qual é a função, o peso, se lhe faz sentido ser caçula? Ser caçula? Minhas irmãs falam que eu sou mimado, né? É o que o caçula é, né? Tenho duas irmãs mais velhas, Vanessa e Viviane, e eu sou o caçula. A Vanessa hoje trabalha comigo no setor financeiro e atendimento do Social Bauru, inclusive. Isso, sem juízo de valor, vaidade faz parte do ser humano. Sim, por isso que é sem juízo de valor, é apenas uma identificação. Sim. As pessoas gostam de ver e serem vistas. Sim. É natural. Você transformou isso num modelo de negócio. Sim, que funciona muito principalmente em Bauru, né? Bauru também tem, a galera gosta de aparecer bastante, né? Sim. E eu trabalhei com essa parte, status mesmo, fazendo fotos desses eventos empresariais, inaugurações, lançamentos. O Social Bauru acabou ficando muito conhecido por as pessoas entrarem para saber o que tem de novidade na cidade, né? As inaugurações, né? Começou a pegar essa parte e as pessoas que queriam aparecer ali e estar lá para mostrar a cara, ser visto, ser marcado e ser comentado e tudo mais. Começou bem nesse formato. Hoje já está com um modelo um pouco mais jornalístico pro lado do entretenimento. Né? Então, você tem duas coisas. Você tem uma plataforma de convergência para as pessoas verem e serem vistas, certo, de um lado. E tem um modelo de conteúdos que atua com uma questão complementar, como estratégia, dentro dessas áreas aqui. Entretenimento, cultura, comportamento, serviços e gastronomia. Se eu fosse poder fazer uma fração de recorte, diria que, por exemplo, os conteúdos que eu publico como jornalista seriam conflituosos no sentido de que a minha parte é considerada chata. Não é. Política, economia, tudo tem interesse, né? Tudo tem interesse. Social. Sim. Quem é o público que frequenta as páginas? Eu diria que hoje dissipou bem para Bauru. Nós estamos com 104 mil pessoas curtindo a página do Facebook, 54 mil seguindo no Instagram, uma audiência aí de story de 5 mil pessoas para cada 15 segundos de story. Então é um público muito grande. Se você somar aí 150, 160 mil pessoas, que está dando um terço da população. Então é um público bem grande. Se pegar ali nas estatísticas que o Facebook e o Instagram mostra, está com 65% de mulher, que vai de 25 a 35 anos, mais ou menos ali numa maioria. Como público majoritário. Isso, exato. Mas você tem uma diversificação de estratégia, como você falou, você está na imagem, mas você está no vídeo, você está nos conteúdos de entretenimento. A gente tenta pegar um pouquinho de cada um. A ideia de andar de carro, por exemplo, com alguém para comentar, é uma forma do cara falar da vida dele, o que a gente está fazendo sentado, parado, estático aqui? Mais ou menos isso. Conversa sobre a vida, ou às vezes se é algum período mais interessante ali. Por exemplo, a primeira pessoa que eu entrevistei foi o Rodrigo Agostinho. Ele estava finalizando, ele estava na prefeitura no finzinho do mandato dele ali, né? Daí ele fez um geral, falou um pouco da vida dele, falou um pouco geral também de como foi os 8 anos de governo, né? Entrevistamos o Gazeta, por exemplo, logo no começo que
ele entrou, que estava um pouco, o pessoal estava um pouco revoltado com o governo dele e tudo mais. Então, resposta imediata. Queria uma resposta imediata. Então, em vez de eu tratar, por exemplo, de uma área um pouco mais pessoal e como ele cresceu e tudo mais, eu fiquei com um pouco de medo de eu estar falando sobre coisas mais supérfluas enquanto o pessoal estava revoltado com o início do governo ali dele. Então, daí eu abri totalmente com perguntas do público para ele responder, né? Foi mais isento e ele foi respondendo as perguntas e o pessoal gostou bastante, né? Tinha bastante pergunta ali que o pessoal estava fazendo e ele conseguiu responder bem. Foi bem legal. Já conversei com o Marcos Pontes, um pouquinho antes do arraio aéreo, que ele estava querendo divulgar e falar um pouco sobre a vida dele. Não tinha virado ministro ainda, não tinha nem sido convidado. Deixa eu ver, Fábio Manfrinato, o pessoal do Bauru Basquete, também conversamos, Adri da Movolver, professor Sinuê, a professora Sônia de História, Sônia Moser, foi super legal, a gente fez um show do milhão com ela, fez perguntas, ela mostra como ela entende muito bem, é legal depois você pegar para dar uma assistida. O pessoal de rádio, a Rosana Poli, já fiz também, a Geração 94, o Alain Carioca e a Carol Simonetti. Então tem bastante coisa e a gente leva sempre para uma coisa muito de bate-papo, não tem nada travadinho, entra aí, não sei o que lá, passa alguém na rua e fica uma coisa bem descontraída. Às vezes eu coloco alguma coisa ali no rádio para eles ouvirem a música e completar a música, então fica um pouco de conversa descontraída e jogos, assim. Como experiência de conteúdo, você nos contou aqui duas questões. Se você pensar nesse público majoritário, lembrar do ver e ser visto aqui como uma referência matriz, você tem, por exemplo, algumas boas surpresas. Eu coloco uma matéria sobre gastronomia, porque esse público gosta de consumir, quer ver, todo mundo gosta de comida, sim. Mas eu coloco uma de orquídea também, tem outro tipo de resposta. Sim, às vezes te surpreende? Sim, total. O público do Facebook, eu estou vendo que ele está mais para um público um pouco mais velho, acima de 50 anos. E o público do Instagram, ele está com uma galera de 25 a 35 anos, né? Tá dando uma diferença e a gente consegue trabalhar um pouco com essas matérias de acordo com o interesse do público. Então tem diferença de consumo já na forma como as pessoas vão nas redes sociais. Sim, e isso para o último ano, assim, aconteceu isso para o último ano. O Facebook ele ficou um pouco mais para o pessoal acima de 50. Mais adulto? Mais adulto, isso. E o Instagram um público que é adulto também, vai 25 a 35, sim. Né? Mas é um pouco mais novo do que o público do Facebook. O Instagram tem uma coisa que como leigo me intriga. Porque o cara as pessoas... Esse sinal do dedo que eu estou fazendo aqui com as imagens muito rápido. Né? Assim, tal qual o consumo sobre a imagem mesmo. Sim. Parece quase uma coisa imediata de curiosidade. Sim, é uma batidinha de olho, vai, segundos para cada um. Vingou bem. É impressionante o ser humano nesse aspecto. Você é um colunista social? Eu acho que o Social Bauru, ele começou com uma coluna social e depois aí de 3 anos, 4 anos, ele ficou um pouco mais para a parte jornalística. Ainda a gente tem bastante cobertura ainda, mas o que está sendo consumido mais de conteúdo no Social Bauru são as matérias empresariais, as matérias de gastronomia, as matérias sobre inauguração, do que tem de novidade, são mais as matérias. Tanto que hoje a gente está com 5 jornalistas trabalhando lá no Social Bauru e as coberturas vão acontecendo mais para o lado de coluna social. Antes a gente pegava muito, por exemplo, palestra, coisas que não são aquela coisa que a pessoa se arruma para ir até o evento e tomar um drink, aquela coisa. Hoje está mais voltado para isso, mais para a coluna social, né, diminuiu a quantidade de coberturas que dá para ser transformada em matéria, por exemplo, né, que a gente já orienta para que ela é mais informativa, né? Por exemplo, uma palestra. Se a gente vai lá tirar foto da palestra, está todo mundo sentado e um palestrante. Não funciona tão bem pro formato de cobertura. Então é mais fácil a gente fazer uma nota sobre aquilo que aconteceu ou aquilo que vai acontecer, avisando o pessoal comparecer. Então a gente foi meio que transformando alguns conteúdos que eram só de cobertura no formato de matéria, porque vai funcionar melhor como informação e não como foto, né? E para as coberturas acabaram indo mais a parte de coluna social. Mas ficou bem dividido, hoje as matérias estão sobressaindo mais que as coberturas até. Se você fazer uma refração apenas como uma comparação simples aqui entre o que nós estamos falando, nós estamos utilizando um produto, um conteúdo, uma marca, que está sob o seu domínio, o seu trabalho, para conversar sobre conteúdos e informação. Eu estou querendo dizer disso porque na tua página
como você lida com a chamada propaganda subliminar ou não direta. Por exemplo, se eu for pegar um cara que vai lançar um carro, vai lançar uma loja, uma revenda, a propaganda tradicional anterior que a gente estava habituado, vai lá, bota o carro, bota as meninas, bota promoção, a música, bota off, desconto, sim. Bota o preço, se for o caso. Sim. Não é esse tipo de comunicação que você está falando. Não. A mídia tradicional, ela tem a característica, como por exemplo a TV, ela tem um conteúdo que seja uma novela ou um jornal, e ela interrompe isso e coloca a propaganda direta, né? Rádio, mesma coisa, música, interrompe e propaganda. O jornal impresso, por exemplo, também tem, né, toda a parte escrita e a propaganda que está recortada no anúncio publicitário. A gente não faz essa parte, porque a gente percebeu que a internet ela não aceita muito isso. Ela acaba achando que é spam, que é uma propaganda que está interrompendo ali o entretenimento mesmo das pessoas, que as pessoas entram bastante na internet também para essa parte de entretenimento. E a gente percebeu que juntar isso funcionaria muito bem. O cara que está inaugurando, ele quer aparecer no Social Bauru, ele vai fazer um evento de lançamento, o conteúdo, o que ele é? É a fotografia, não é um conteúdo direto mostrando a parte publicitária dele, aquele conteúdo direto. De publicidade. Então a gente faz a cobertura, que o conteúdo acaba sendo as fotos que o público quer ver, né? E ao mesmo tempo está divulgando o cliente. Então a gente sempre tenta fazer com que o usuário final receba um conteúdo relevante, cultura, entretenimento, informação, não importa o que seja, mas ele tem que receber esse conteúdo final de um jeito que ele goste desse conteúdo. E ao mesmo tempo ali junto existe alguém que está aparecendo como cliente. É dessa forma que a gente cobra. É o marketing de conteúdo, unindo o conteúdo com a propaganda. Como você tem uma marca e um conteúdo e um modelo de negócios com as mutações naturais das redes sociais mais consolidado, quando você começou a fazer publicidade, arte, comunicação, entretenimento, coluna, conteúdo, matéria, lá atrás das experiências que nós citamos aqui, você já eu quero fazer isso, uma concepção, ou isso foi acontecendo? Foi acontecendo. E daí liga os pontos, e daí talvez quando eu venho aqui na TV contar, eu falo, não, foi tudo planejado, não foi. Não, mas é engraçado, porque eu fiz publicidade e propaganda, e normalmente quem faz publicidade e propaganda, a pessoa trabalha em agência, né? E eu nunca trabalhei em uma agência de publicidade, eu nunca fiz a publicidade, eu sempre trabalhei em mídia, né? Que é o jornal, a rádio que eu falei, a revista, né? A TV. Então eu trabalhei sempre em mídia e no final acabei, depois de ter essa experiência, entender cada uma dessas, do escrito, o áudio, o vídeo, né? Em cada uma dessas mídias eu acabei montando a minha mídia com o que eu mais gostava, que era a internet, né? Que eu comecei lá em 95, eu tive por 10 anos o blog, entendendo bastante, gostando muito de internet. Então eu peguei a experiência de todas as mídias tradicionais e joguei na internet, que é a mistura delas, né? Tem o texto, tem a foto, tem o áudio, que pode ser um podcast, e tem o vídeo, que é o YouTube ou hoje os stories, né? Então tem sentido em outra dimensão a palavra oportunidade para você? Sim. Sim. Quando eu fazia, eu falo que o que eu faço no Social Bauru é o que eu já fazia no blog de hobby, né? Eu tinha o hobby de fazer a foto e colocar lá e publicar da minha vida e tudo mais. Hoje só transformei isso numa forma em formato de empresa e não como um formato de adolescente, né? Como blog. Então, ali as festas, eu gosto muito de contar a novidade. Eu acho que é isso que me move. Então, tipo, tem alguma coisa nova, eu preciso contar, né? Eu não escrevo, mas eu coloquei pessoas junto para fazer isso, mas a hora que acontece alguma coisa que eu preciso contar, daí eu vou lá e faço pressão, vamos publicar isso logo, eu preciso contar essa novidade, a gente publica. É isso que me move, é essa paixão de compartilhar. Juro que te entendo. Que bom. Tentar pegar um pouco de você, pessoal, dos seus hábitos de consumo de conteúdo, de informação. O que você gosta de fazer, o que você gosta de consumir quando você não está trabalhando? Se é que é possível essa divisão? Então, quase, às vezes eu tô consumindo e trabalhando ao mesmo tempo, mas o que eu mais consumo acho que talvez seja cinema. Eu fiz até um tempo, na época que eu estava em São Paulo, eu fiz alguns cursos de cinema, eu gosto muito de cinema. Fiz alguns cursos de crítica de cinema também, gosto bastante, então eu consumo muito, gosto muito de cinema.
séries, né, que agora, né, depois aí de Lost e Game of Thrones, né, Breaking Bad, começou a vir com tudo, né, o pessoal tá saindo, quer contar longas histórias, tá saindo um pouco do cinema para contar grandes histórias dentro da tela menor, né, que sob demanda hoje Netflix, Hulu e Amazon Prime e a Disney Plus, que está chegando com tudo em novembro aí. Então eu gosto muito dessa parte de conteúdo de séries e cinema, e principalmente podcast, que é uma maneira que eu tenho de colocar aqui, ouvir e me informar, sendo que eu consigo fazer outra coisa ao mesmo tempo. Então, assim, a questão de... Eu sou um consumista de conteúdo grande, mas assim, a hard mesmo, ao ponto de eu estou fazendo uma coisa aqui, eu acho que eu consigo ainda colocar coisas dentro da minha cabeça enquanto eu estou fazendo essa atividade, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui eu estou me informando e aprendendo de alguma forma com um podcast enquanto eu estou fazendo outras atividades. Outra questão tua para compartilhar com as questões de visões a partir do seu mundo, de uma outra experiência. Você teve uma experiência lá atrás, a gente comentou sobre o Jacaré Banguela. Isso, que é um blog de humor na época, trabalhei ali em 2012, 2011, 2012 mais ou menos, ali numa época que os blogs de humor e blogs de variedade estavam muito em alta, antes do Facebook ficar muito grande. No momento que o Facebook ficou grande, todo mundo começou a jogar variedades dentro do Facebook, e esses blogs perderam força porque era um compilado de tudo que acontecia. Hoje o vídeo de gatinho que está no Facebook, antes eles estavam nos blogs, então ele era muito famoso. O efeito disso, para a gente comentar como consumo, tem uma montanha-russa sazonal aí de oportunidades, né? Como o stand-up, falando em apresentações que não são peças de teatrais. Sim, né? 2006 ali, chegou com tudo Rafinha Bastos, né? O cara sozinho, Danilo com o poder Gentili, de satirizar, ou alfinetar, ser ácido com humor. Né? São ondas, youtubers ou não? Vão trocando os perfis, elas vão permanecer? São ondas de perfis, eu acho. Começou muito com vídeos de gatinhos mesmo, vídeos do que você filmava aqui, vídeo cacetada, sei lá, em 2006, quando começou. Lá por 2010, mais ou menos, o PC Siqueira apareceu conversando com a câmera, então ele dava a opinião dele, e isso virou o videologger, né? E daí aumentou a quantidade de gente conversando com câmera. E daí depois depois dos Portas dos Fundos ali, começou uma galera a trabalhar com conteúdo bem feito, comprar uma câmera direito ou fazer um conteúdo bem feito, que foi aquelas sketches que eles faziam, e nisso as pessoas que conversam com a câmera começou a entender que conteúdo é muito importante, começou a passar esse conteúdo, e daí hoje vocês podem procurar lá Nerdologia, é um formato muito legal, que é de ciência, que é bem legal. O Felipe Castanhari, que é do Nostalgia, faz um conteúdo profissional, foi chamado para Netflix, vai ter sua própria série na Netflix, pode dar uma procurada também, que é legal. E daí a gente está percebendo que o YouTube está se transformando meio que quase num concorrente de Netflix, assim, e da TV também, né, no fim das contas. Você pesquisa música em vídeo, tem lá. Se você quiser cinema, tem lá. Se você quiser os conteúdos específicos de culinária, você tem lá. Tem gente produzindo muito bem feito, com qualidade de TV, né? Então eu acho que chegou nesse patamar que a qualidade é muito boa, e também tem a questão da pessoa que já está consolidada, né? É um pouco mais difícil de você estar com zero ali, você chegar, né, igual o Whindersson Nunes fez da vida, e chegar numa audiência grande. Eu acho que agora, a partir de agora, as pessoas que querem ficar famosas vão começar agora a tentar pelos stories, que daí é formato vertical, e produzir conteúdo por ali, que é o novo videologger do antigo do YouTube, e hoje nos stories. Pegar um outro braço disso para conversar com você, a questão dos padrões de consumo de informação, né, de horários específicos. Nós estamos gravando aqui no estúdio de televisão, mas a parcela do público que gosta desse tipo de bate-papo de conteúdo, e dos outros aqui do ponto de vista público, eles já sabem que eles podem e vão ter que entregar para eles para consumir a hora que eles quiserem depois, Sim. Inclusive na página do YouTube. Isso. On demand, porque né? O cara quer escolher a hora que ele vai assistir. Sim, a TV antes, né, programava a gente, né? A gente estava lá na frente, na sala de TV, para assistir no horário que a TV pedia. Isso. Mesmo que eu fale que toda terça-feira, 19 horas, Exato. Estreia na quinta-feira. As pessoas sabem que as pessoas ficarem sabendo de alguma entrevista que elas querem ver, elas isso deve estar no YouTube, né? Daí dá uma procurada lá porque ela quer assistir no horário que ela pode. Então ela voltou do
trabalho, ela tem só um horário que seja antes de dormir ou antes de ir para o trabalho, ela tem aquele horário, ela vai usar aquela 1 hora, 2 horas para assistir uma série Netflix ou para assistir algum conteúdo que ela guardou e salvou ali na caixa dela. O Social Bauru já tem uma consolidação de público, que é aquele cativo, um pouco a migração, daqueles que se inscreveram na página e acompanham com frequência. Sim. Hoje, lá como eu falei, 104 mil pessoas curtindo a página e 54 mil seguindo no Instagram. Tem um público legal aí que sempre está de olho em tudo e consumindo o que a gente passa. Engajamento virtual na página, no texto, na imagem, na foto e no vídeo. Você vai usando todos esses produtos. Sim, um pouquinho de tudo. Com estratégias. Vai testando, né? A internet ela é muito nova, né? A gente vai testando um pouquinho, o que vai funcionando a gente vai repetindo e vai fazendo. Você gosta de balada? Não? Já fui muito mais aí, do começo do Social Bauru até um ano atrás aí mais ou menos, sempre estava em tudo o que dava para ir, sempre bem fazendo social, né? Sendo sociável. Agora de um ano para cá estou namorando mais sério, daí a parte social acaba sendo mais em restaurantes, em gastronomia, assim, mas não para de sair. Sempre estou em algum lugar, todos os dias, pelo menos, em algum lugar. Pensando em festas, eventos, noite, música, entretenimento, lazer, baladas para todos os públicos, baladas de eventos específicos, de segmentos sociais específicos ou não, vale tudo. No sentido de abrangência de atuação. A balada ela deu uma sumida, né? A balada eletrônica acabou praticamente em Bauru, né? A última que eu lembro ali de balada eletrônica mesmo foi a Zurich, né? Teve a Pink Elephant, a Kiss and Fly, foi uma das últimas. Esse modelo eu acho que acabou dando uma decaída e eu tenho uma teoria boa disso. É por causa das novas gerações que não estão querendo ir. Acho que elas se conhecem por Tinder, WhatsApp e marcam já e fazem alguma reunião na casa e as baladas meio que acabaram. O que acabou ficando foi os bares, né? Que a gente vê aí o Sampa, o Siciliano, Bendito, que são esses bares que acabam sendo uma forma de socialização, mas acaba sendo para esse público um pouco mais velho, vamos dizer assim, não esse público de 13 a 18 anos, que continua querendo ir em bar e tal, mas a balada em si, ela deu uma parada assim. Em termos de público, a gente tenta pegar um pouco de tudo, mas nem sempre acaba sendo um público A e B, que é o público que gosta mais de estar e aparecer e tudo mais, né? Que é esse público que acaba saindo mais e tendo esse consumo. Pendurado nesse raciocínio seu, isso explicaria um pouco, ou de certa forma, por que os clubes, por exemplo, da cidade têm dificuldades em manter as suas atividades, a sua manutenção de sociedade, porque antes tinha um salão, os grandes bailes, o calendário anual. Eu acho que um pouco dos condomínios, né? Acho que acabou matando isso também. Todo mundo teve piscina dentro de casa e tem os próprios salões dos próprios condomínios ou dos prédios, né? Daí acaba não indo para esses lugares, né? Acaba pegando festas menores e fazendo nesses lugares. Do ponto de vista de agenda de negócios, o Social Bauru, que o seu negócio é lidar com gente e conteúdos no dia a dia, um café da manhã tem o mesmo peso de um grande jantar. Sim. Eventualmente. Sim. São menos, mas chamam bastante para fazer cobertura de café da manhã. Quer dizer que não tanto faz a hora. Não tanto faz. Tem coberturas de manhã, tem cobertura, mas a maioria é à noite. É aquela coisa mais do glamour da noite, das inaugurações. Você foi tendo que ajustar ou adaptar ou encontrar um estilo de linguagem? Porque na coluna social tradicional que o jornal impresso, por exemplo, ainda utiliza... Tem um texto, né? Tem um textinho. Texto lá. Sim. O nosso ficou um pouco mais na questão de registrar todo mundo que está no evento. Então tem uma quantidade de fotos grande, que vai de 30, 50 e tem eventos que tem muita gente que chega a 100, 130 fotos. Então isso é bem diferente porque a gente não tem o limite da página, né, do jornal ou da revista, né? A gente tem uma infinidade a gente pode colocar quantas fotos quiser. Isso é outra coisa, a questão da estratégia, porque fotografar né, ainda mais no ambiente digital e quantidade de espaço que você usa, se você já tem essa estratégia sua mais aberta, pulverizada. Você vai num evento, você tem os personagens naturais, né,
daquele evento, mas tem um outro público, aqueles que estão do lado que também querem ser vistos. Sim, não, no nosso caso a gente sempre tira foto de todo mundo, o que dá uma diferença às vezes era a capa da cobertura, né? Daí acaba colocando quem que é o proprietário, quem são os amigos do proprietário, chama mais atenção naquela capa, a pessoa tem que clicar e vai para uma segunda página, né? Então acho que essa capa talvez seria as 4 fotos que entravam no jornal e daí tem toda a cobertura para o pessoal ver, mas a gente não limita, todo mundo que quer tirar foto, a gente tira foto, não limita ninguém, não ignora ninguém, não. Estou pensando aqui no nosso recorte para entender um pouco mais do teu trabalho, do seu conteúdo, de expressões que não utilizaria eventualmente na linguagem. Aqui a primeira palavra que me vem na cabeça é se você utilizaria ladeado. Ladeado. O que é isso? O cara põe então, ao lado de, que é uma expressão muito comum. Quem o cara uma fala, pessoa que fulano está ladeado por não sei quem. Como é uma... Ou se sente antiquado para... Não, na verdade a gente não coloca legenda, né? A ferramenta, como a gente, primeiro de tudo, a gente tira foto de 100 pessoas, assim, sei lá, 500 pessoas e sai ali 100 fotos, a gente não anota o nome. Fica muito mais difícil. É muito mais difícil, é muito mais foto para colocar e o Facebook ele permite que você marque as pessoas. Então uma das frases que tem em todas as fotos que a gente coloca, marca é quem você conhece na foto. Então uma forma de legendar, vamos dizer assim, é as pessoas se marcarem. Marca o amigo, ele mesmo se marca. Tem coisa da ferramenta então, a auto-legenda. Você estimula o cara a ir lá e... Exato. Desde o começo a gente sempre colocou essa frase, que é marque na foto quem você conhece. Legendar para você, lógico. Inclusive no começo, desde o primeiro dia, eu sempre fiz um cartãozinho de 5 centímetros por 5 centímetros que a gente entrega esse cartão para todo mundo que tirou foto. Tira uma foto, tem 5 pessoas, 8 pessoas na foto, chega com a câmera, mostra a foto para ver se elas gostaram da foto, se não tem ninguém de olho fechado, se saiu bonito na foto, tá aprovado, entrega um cartão para cada uma das pessoas saberem onde que saiu aquela foto. Legal. Em 6 anos aí a gente chegou a imprimir 58 mil cartões. Então, um trabalho de formiguinha, pouco a pouco foi entregando esses cartõezinhos para as pessoas saberem onde que ia sair essa foto. Quando você chega com o empresário, o cara do marketing, se for empresa de médio e grande porte, ou diretamente com o empresário, se ele está querendo crescer no segmento, o que você diria para ele se ele tem a visão, por não conhecer, faz parte, de propaganda direta? Eu quero que você coloque o meu banner lá na entrada, o meu portal, o meu Night and Day lá. Quando o cliente vem, o empresário vem e ele não entende o formato, eu tenho que explicar. Isso daí é trabalho de formiguinha também. Não funciona assim, é o jeito que eu expliquei aqui. É aquilo lá que eu expliquei, esse discurso já está na minha cabeça aqui, eu vou explicando. Mas assim, isso foi um pouco mais difícil no começo. Talvez quando começou mais a parte de jornalismo nossa, há 2, 3 anos atrás foi mais difícil. Hoje em dia a pessoa já chega e fala, como faz para fazer aquela matéria, como faz para fazer aquela cobertura. Ela já sabe mais ou menos como que é o esquema e daí a gente explica, tenta entender o que ele precisa. Às vezes ele não vai fazer, por exemplo, um jantar de inauguração e daí ele chega e fala, eu queria fazer uma cobertura, na verdade ele quer fazer matéria, às vezes os termos não ficam tão claros, mas daí a gente entende o que ele quer e passa o que é melhor para ele, ou a matéria, ou a cobertura, ou fazer uns stories de experimentação que a gente faz a degustação, ou às vezes fazer alguma outra coisa especial que a gente nunca tinha feito. Um pouco mais de você. Você tem paciência de ler um texto longo sobre uma ação de desapropriação de uma terra pelo poder público, o que diz a legislação, o código ambiental, a lei de parcelamento de solo? Estou falando de jornalismo. Sim. Técnico. Não. Hoje em dia tá difícil, né? A gente só lê o título da matéria, né? E é por isso que acontece muita gente de ler o título da matéria e já comenta bobagem, nem leu a matéria, que é aquela briga eterna que tem no Facebook e outras redes. E eu também não tô fora disso. E isso é ruim, eu tenho que melhorar isso. E sei disso, né? Consumo, mas não leio tanto. Eu tinha que ler mais, mas quando me interessa muito, né? Quando é uma coisa que tem a área de entretenimento, né, que tem algo que vai vir de um parque novo de Bauru, alguma avenida que vai duplicar e isso vai melhorar a cidade. O Social Bauru trabalha muito, a gente não trabalha com nenhum tipo de notícia que denigre a imagem de Bauru ou do bauruense. A gente fala bem de Bauru só, bem do empresário, bem dos locais, notícias boas, a gente só coloca isso só. Sim.
Então, quando tem algo que pode melhorar, que pode ser legal, eu acabo indo atrás, consumindo. Eu quero estar junto, às vezes, para ajudar aquilo a ser fomentado e melhorar a cultura, melhorar o entretenimento de Bauru e fazer com que a cidade seja a melhor do país para se viver, a melhor para o empresário chegar. Eu gosto muito dessa coisa, que é assim, fazer com que Bauru levante, que é uma coisa um pouco da coluna, né? Que o Rufino sempre fez o bauruísmo dele, né? Você e mais 2 irmãs, e já nos contou que é caçula. A Marli e o seu João, os seus pais, eles têm algo de colunista, de publicitário dentro deles também, ou eles estão em outra praia? Minha mãe foi professora durante um tempo, magistrado, eu acho que fala, né? Até 4ª série no Colégio São José, então ela trabalha muito bem. Magistério. Magistério, magistério, isso. Ela trabalha ela é professora de português, trabalha com um texto muito bem, tanto que ela ajuda nessa parte de TCC, quem precisa fazer a parte, ajudar a informatação e tal, ela é muito boa em texto. Mais dessa área de humanas. Meu pai, professor de engenharia mecânica da Unesp, né? Já aposentou 2 anos. Com letras, né? Total. E acho que talvez deu uma misturada nisso, quando eu peguei para fazer. E eu esqueci a pergunta. Não, eu estava querendo, não tem problema. Vamos lá. A Marli, a tua mãe, que eu estou apresentando a mãe dele aqui, e o João é o pai. Se você enxerga neles lá algumas questões relacionadas com a irmã, por exemplo, que eles também façam na área, você está contando que verdade. Meu pai é professor, outro é engenheiro. Meu pai gosta muito, ele é muito técnico e muito, ele gosta, por exemplo, de ser estudioso da Bíblia, mas de uma maneira, vamos dizer, cética, assim, né? Entender a parte histórica da Bíblia, por exemplo. Daí ele tem uma coluna já, deve ter seus 20 anos no Jornal Cidade, chama Ser Católico, por exemplo. Então ele gosta de escrever também, né? E gosta dessa coisa de saber o que está acontecendo e tudo mais. Então talvez venha bastante dos dois, assim, um pouquinho. Suas irmãs estão em que área? A Vanessa, ela fez publicidade e propaganda na USC também, então eu sou bicho dela, né? Ela é veterana, mas aí 6 anos antes ela finalizou. E a Viviane, que é a do meio, ela fez odonto. Ela é odontopediatra, trabalha com crianças na área de saúde. Vinícius Mendes Fernandes, do Social Bauru. Obrigado por você ter vindo aqui recortar um pouco disso, para a gente conhecer você fora do lado de lá. É mais fácil perguntar ou ser perguntado? Eu acho que é mais fácil perguntar. Acho que é mais fácil perguntar. Se tem alguma questão que eu não deixei você falar, por favor, fique à vontade. Não, eu acho que é isso. Queria agradecer a oportunidade. Eu estava esperando ser convidado. Sempre assisto e queria estar aqui para expor também, para falar um pouquinho sobre a empresa, sobre mim também e sobre essa coisa do valorizar Bauru, que eu acho que é bem interessante. Obrigado pelo espaço. Imagina, isso é o papel público de fazer rodar a vida social da cidade, econômica, empresarial e das pessoas que circulam na nossa aldeia também. Boa, legal, muito bom. O Câmara Livre de hoje conversou com Vinícius Mendes Fernandes. Ele sabe da arte da questão, do mundo, do conteúdo e do ser, ver e ser visto. Até o nosso próximo encontro.